A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou Milson Altenhofen. A gente coordena a escola dominical aqui no Templo Central junto com o irmão Douglas, na direção geral do presbítero Daniel Maia. Hoje iremos falar a última lição do primeiro trimestre de 2020, a lição de número 13, da revista dos adolescentes vencedores, cujo currículo é A Família Cristã. Então, nesse trimestre nós desenvolvemos 12 temas muito interessantes e valiosos para você, adolescente que me assiste, aprender a vários pontos aí dos desafios que nós temos dentro da nossa família. Eu convido você a fazer uma breve oração antes de iniciarmos a nossa aula. Feche seus olhos comigo. Pai Santo e amado Deus, nós te louvamos e rendemos graças por esse momento que iremos dedicar em aprender e estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. A lição 13 era interessante. Glória a Deus pela família. É o título dela. E o destaque, ele está lá em Gênesis 12, versículo 3. Para você que não tem revista, você pode procurar na sua Bíblia. Gênesis 12, versículo 3, que nos diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Essa lição 13, ela vem assim como uma forma de agradecer a Deus pelo contexto familiar, por todas as bênçãos que a família proporciona para mim, para você, para cada um de nós. Eu queria aqui fazer um resumo, assim, uma recapitulagem do que a gente viu nas lições anteriores, onde que na primeira lição a gente definiu o que é família. Então, lá em Gênesis, e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então, a gente vê que lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. E em Gênesis 2, 24, também nos fala assim: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, na primeira lição, a gente viu ali a formação da família, que é um projeto criado pelas mãos de Deus. Continuando, no segunda lição, a gente viu que se há algo errado com a família, a gente observou o seguinte texto: e como não querer saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Foi o texto dessa segunda lição, lá em Romanos 1, 28. Então, nessa lição a gente pôde observar que as coisas que acontecem, que nós pensamos que é algo errado com a família, elas são provocadas por quem? Pelo ser humano, por seus maus pensamentos. E Paulo, quando ele escreve a sua carta lá em Romanos, ele adverte isso, que por conta de os seres humanos se entregarem aos seus maus pensamentos, as coisas ruins foram acontecendo e as famílias acabam sendo diluídas por conta do ser humano maldoso, por conta dos maus pensamentos do homem. E nessa lição, o ponto principal é que uma família forte, nós temos uma igreja forte. Na terceira lição, nós falamos sobre a obediência e a adoração, onde obedecer é você ser submisso, e adorar é você, com seus atos e ações, contemplar, fazer algo que venha mostrar a sua gratidão, a sua vontade de mostrar o que você aprendeu, porque essas duas palavras, obediência e adoração, elas são intrinsecamente ligadas, elas têm que estar ligadas uma a outra para a gente ter um sentido. E nesse texto da terceira lição nós falamos assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Aqui na lição 3, sobre obediência e adoração, nós vemos que Deus, ele deixou claro para o povo que aquele que respeita, mas na verdade o seu coração está longe dele, está sendo enganoso contra si mesmo. Então, o que o nosso coração tem é o que a gente vai colocar para fora. Então, a gente tem que se alimentar das palavras de Deus. Na lição 4,
diz o seguinte indagação: eu devo ser assim? Assim como, onde a gente focou bastante na lição 4 sobre o livre-arbítrio. Cada um de nós tem o livre-arbítrio, mas nós não podemos nos esquecer da soberania de Deus. Na lição 5, como conviver com o diferente, uma lição também muito interessante, onde aqui a gente falou lá em Romanos 12, no que depender de vocês, façam o possível para viver em paz com todas as pessoas. Nós sabemos, nós entendemos das diferenças que cada um de nós tem. Então, a gente estudou nessa lição que a diferença ela é uma dádiva de Deus, mas o pecado hoje prega essa diferença de forma desarmoniosa. Como assim? Me detalha isso. Porque hoje o ser diferente parece que é você fugir à regra, é você se mostrar algo que você acha que é bom, mas o ser diferente que está na Bíblia é algo maravilhoso, é uma dádiva que nós herdamos, que nós aprendemos, vem de Deus, isso é da criação de Deus. Então, o ser diferente de Deus é que, como por exemplo, dentro da igreja, eu tenho as pessoas com chamado para ser pastor, eu tenho as pessoas com chamado para ser músicos, eu tenho outro para ser pregadores, outro para ser professor. Então, essa diferença é que é uma bênção de Deus, uma diferença para você agir em diversas formas de atuação ali dentro da sua igreja, na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Essa que é a diferença que nós ensinamos, que é a diferença divina de cada um de nós. Na lição 6, o tópico foi o seguinte: meus pais têm religiões diferentes, e agora? Esse foi um tópico assim que a gente tirou bastante dúvida quanto eu, adolescente, tenho meu pai que é de uma religião, minha mãe é da outra. Mas na Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Então você, por mais que tenha uma religião diferente do seu pai, da sua mãe, e que os seus pais tenham religião diferente, você não pode deixar de ser submisso a eles. Então, nessa lição ficou claro que Deus, Ele quer que a gente leve a palavra dele onde quer que a gente esteja, até dentro da nossa família. Então a gente fez vários desafios de você reunir com seu pai, com a sua mãe, falar do amor de Deus, falar do Jesus Cristo que está na Bíblia. E continuando, na lição 8, ouvindo os pais ou os amigos. Quem lembra da dinâmica da lição 8? Foi uma dinâmica interessante, onde eu citei o exemplo aqui da gente vendar os olhos de uma pessoa e ela ser orientada por alguém também com olhos vendados e alguém sem venda, ao qual ela não está sabendo quem está orientando ela. E aqui o exemplo ficou claro na nossa dinâmica aqui. Quando eu sou um adolescente e peço orientação a outro adolescente ou vou ouvir os conselhos de outro adolescente, eu estou ali no mesmo patamar que ele. Estou no mesmo nível de conhecimento, mesmo nível de emoções. Então, a gente deixou bem claro que ouvir os pais é muito melhor por conta da experiência que os nossos pais já têm, por conta do cuidado que eles têm nos momentos difíceis, como a gente fez lá, colocamos na balança. Quem vai ficar do seu lado lá no hospital quando você precisar? Seu pai ou seu amigo? Seu pai. Quem é que traz o sustento para dentro da sua casa? Seu pai ou seu amigo? Seu pai. Então, a gente deixou bem claro quem você deve ouvir, seu pai ou seus amigos, nessa lição. Lição 9, obrigações em família. Aqui nós destacamos que cada um de nós tem os nossos deveres dentro da nossa casa. Ajudar nosso pai, nossa mãe nas tarefas domésticas, porque às vezes a gente, quando é adolescente, tem uma preguiça, né? Tem assim um certo desânimo, mas é natural da idade você ter essas sensações. Mas a gente combate isso na palavra, porque nós devemos obedecer nossos pais e quando eu sou obediente, que meu pai me solicita alguma tarefa, eu vou fazê-la, eu vou fazer com dedicação, com amor, eu vou estar ajudando ali dentro da minha casa, da minha família. Lição 10, caráter, a melhor herança. Aqui a gente falou dos cuidados que nós devemos ter com a avareza, com amor ao dinheiro, amor às coisas. Então, qual é a melhor herança?
Nessa lição, o texto diz assim: e continuou dizendo a todos: preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Ficou claro aqui que a herança não é aquilo que a melhor herança, não é aquilo que a gente herda ali dos nossos pais de bens, de algo material, mas sim o nosso caráter. O caráter que é moldado dentro da sua família, essa é a melhor herança que você vai levar para a vida toda. Ninguém pode roubar o seu caráter. E a gente sempre fala assim, do caráter cristão. Não podemos esquecer, porque o caráter cristão é a pessoa ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, procurar tomar as decisões sábias. Aí a gente vem para aquela pergunta que os adolescentes eu sempre gosto de enfatizar. Quando eu estou em dúvida de algo, eu vou até procurar a Bíblia e não consigo ali uma resposta de imediato, mas eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo e eu tenho aquela dúvida. Eu gosto bastante de enfatizar isso. Pergunte para você o que Jesus faria no momento da sua dúvida. Ele faria a opção A, a opção B, a opção C, o que você tiver em dúvida de fazer. O que Jesus faria no seu lugar? Ele tomaria tal atitude ou ele não tomaria? Faça sempre essa pergunta quando você estiver em dúvida, que eu tenho certeza que você vai tomar as melhores decisões. Na lição 11, a mídia virtual é a família. Essa lição assim, ela é bem rica, porque no momento que a gente vive de uma evolução tecnológica desenfreada, um avanço nunca vivido por gerações anteriores, é um desafio você estar vivendo nesse meio, é um desafio você estar filtrando. A gente falou muito de filtro, muito de fazer a autocrítica daquilo que você pesquisa na internet, daquilo que você comenta na internet, nas suas redes sociais. A gente falou muito nisso, em que lá o apóstolo Paulo fala, veja tudo, mas retenha apenas o que é bom, retenha apenas o que é bom. Então esse cuidado é muito importante nas redes sociais, nas mídias sociais. Eu não tenho celular, eu tenho só TV. A TV também é uma mídia social, uma mídia virtual. A gente falou bastante dos vários canais de mídia, rádio, TV, internet, celular, computador, todos esses meios que a gente tem acesso. Então, até com uma simples TV na sua casa, se você não tiver essa autocrítica desenvolvida, para você dizer não àquilo que vai passar ali em determinado horário que desagrada a Deus, que não vai te edificar, você tem que ter cuidado nesse meio que a gente vive, que ele é muito assim propício a nos desviar dos caminhos do Senhor. Lição 12, outros tipos de família. Nessa lição aqui foi interessante que o texto é o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, fala assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que é a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Quando a gente fala de outros tipos de família, nós falamos de famílias em que o adolescente ali, a criança, ela é criada apenas pela mãe, apenas pelo pai, ou apenas pela avó, ou com a mãe e a avó, que é o caso aqui de Timóteo, mas não por esse motivo foi criado um caráter ou uma pessoa ruim, uma pessoa que murmurava da vida, e sim, apesar dessa família, por algum motivo, ela ter a falta dessa pessoa ali, no caso aqui da pessoa de Timóteo, ele não tinha um pai para seguir como exemplo, ele tinha a mãe e a avó, mas Timóteo foi uma bênção. Timóteo, ele aprendeu com elas o sentido da vida, ele aprendeu com ela a palavra de Deus, ele ouvia os seus conselhos. Lição 13, a última lição. Essa lição aqui, ela é uma bênção. Essa lição aqui, ela vem assim completar tudo o que a gente falou de família. Então, na lição 13, ela tem aqui, olha, que a família, ela é uma bênção para o mundo. A família, ela foi feita, ela é um projeto criado pelas mãos de Deus. E aqui a gente herda isso lá de Abraão, quando Deus fala para Abraão, para ele fazer o seguinte: Abraão,
sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar o caminho a você percorrer. Mas esse convite Deus fez a Abraão assim: olha, Abraão, eu vou te tá aqui, olha, o dinheiro e pode sair para a viagem. Foi assim que foi feito isso? Não foi assim. Deus fez que um desafio para Abraão, para ver se ele estava mesmo disposto a seguir os seus ensinamentos, seguir ali a sua vontade. E Abraão seguiu e recebeu muitas bênçãos, e através da família de Abraão, muitas famílias são abençoadas. Então, quando a gente fala dessa promessa de Abraão, a gente fala também da obediência que ele teve. E a lição 13, ela vem falar também sobre a gratidão. Fala sobre assim, glória a Deus pela família. Se a gente já parou para pensar sobre todas as bênçãos que Deus nos concedeu, certamente são muitas. Então pense em todas as bênçãos recebidas no último ano, nos últimos meses que a gente passou. São tantas que chegam até ser incontáveis, não é mesmo? Às vezes a gente até esquece, né, das bênçãos maravilhosas que Deus dá na nossa vida, a cada dia que passa. Por isso, a gente deve faltar as palavras para expressar tamanha gratidão. O que a gente deve fazer? Então, na nossa lição fala assim, que a gente deve ser grato a Deus pela nossa família, cuidando dela. Uma forma de ser grato é cuidar das pessoas da nossa família. E assim como Ele confiou aos seus pais a responsabilidade de cuidar de você, e o seu encargo de amá-los e obedecê-los. Atualmente há uma geração de adultos que não respeitam seus pais e que os abandonam na velhice. A gente vê, infelizmente, isso na nossa sociedade. E que, portanto, obedeça ao mandamento do Senhor, respeite o seu pai e a sua mãe, para que viva muito bem na terra que estou lhe dando. Lá em Êxodo 20, Deus nos adverte dessa forma. Este é o mandamento com promessa. Então, concluindo aqui a nossa aula, eu quero ler aqui a conclusão, que fala assim, ó: não importa como é a sua família, se grande ou se é pequena, se é barulhenta ou se ela é silenciosa, a sua família é um presente de Deus para você. Ainda por vezes você e sua família passem por momentos de dificuldades, conflitos, desavenças, nunca se esqueça, a família nasceu no coração de Deus, para que por intermédio dela você usufrua das bênçãos celestiais e abençoe todas as famílias da terra. Essa é a nossa lição de hoje, essa é a nossa palavra, e compartilhe essa aula, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal AD Barcarena e seja abençoado. Deus abençoe a todos. Amém.